Fala, meus queridinhos, beleza? Agora vamos começar aí 2019 também com orgânica, né? Isso, vamos começar a falar sobre isomeria, né? Isomeria óptica, né? Vamos começar com tudo aí. Então, ainda não. Então, chama chama o a vinheta. vinheta. E aí, meus queridinhos, se você já tá vendo esse vídeo, né, até esse momento aí, né, se você não parou, não deu pause nem nada, já se inscreve aí pra gente, Isso nos ajude. mesmo, se inscreve e ajude o canal a crescer, compartilhe com seus coleguinhas e já dá um curtir nesse vídeo para ajudar a nossa Ascensão. Ascensão. É, palavra legal, né, bonito? Bonito. Então vamos começar a aula? Você tá legal hoje, hein? Tô legal, né? Legal. Tô inspirado. Vamos pra aula. Então vamos embora, Vai simbora. lá. Então, galerinha, nós já começamos a explicar para vocês sobre isomeria. E o que é mesmo isomeria? Vamos relembrar aqui rapidinho. Isomeria são dois compostos diferentes com mesma fórmula molecular. Só que na isomeria plana, isso é fácil de ver porque a fórmula plana das estruturas já são diferentes. Na isomeria espacial, que é o que nós estamos estudando agora, isso é um pouco mais difícil de visualizar, porque você tem que fazer uma análise na geometria, na estrutura espacial da molécula, para conseguir entender a diferença entre os compostos. Na verdade, a isomeria óptica foi descoberta há não muito tempo, porque ela é muito difícil de ser identificada. Por que ela é difícil de ser identificada? Porque os compostos que são isômeros ópticos entre si, eles têm as mesmas propriedades físicas, as mesmas propriedades químicas. Eles têm estruturas muito semelhantes ali, ó. Então eles vão ter as mesmas propriedades. A propriedade deles que é diferente são propriedades fisiológicas de como eles interagem nos organismos vivos e aí eles dão efeitos diferentes. E para identificar esse composto, a gente analisa a luz polarizada passando por ele. Luz polarizada. E por isso o nome isomeria óptica. Mas primeira coisa, essa isomeria ela começou a ser descoberta aqui por Malus, que foi quem descobriu a luz polarizada, que o Pavanelli vai explicar um pouco melhor para você daqui a pouco o que é essa luz polarizada. Veio então o Biot, e esse Biot, que foi um dos que determinou o número de Avogadro, um dos primeiros a determinar o número de Avogadro, se não o primeiro, esse Biot, ele descobriu cristais de quartzo que conseguiam desviar a luz polarizada. Então imagine que está vindo um feixe de luz aqui, e esse cristal de quartzo ele consegue desviar essa luz no seu plano de vibração. Bom, e ele descobriu que cristais de quartzo semelhantes, mas com uma forma inversa, conseguiam desviar essa luz no mesmo ângulo, no sentido inverso. Você vai entender melhor quando a gente falar sobre o que é a luz polarizada daqui a pouco. Mas espera aí, vamos lá. A isomeria óptica começou a ser descoberta por Malus, descoberta da luz polarizada. O Biot, que descobriu cristais de quartzo que faziam um desvio nessa luz polarizada. E por último, o Pasteur aqui, que foi um dos precursores desse estudo, porque esse Pasteur ele descobriu uma substância química que conseguia fazer um desvio nessa luz polarizada também, que foi o ácido tartárico. O ácido tartárico conseguia desviar a luz polarizada, mas tinha uma substância com a mesma fórmula molecular, com mesmas propriedades físicas e químicas, porém, essa outra substância que ele descobriu não desviava essa luz polarizada. Então você tinha duas substâncias idênticas em todos os aspectos, mas uma desviava a luz polarizada, que era o ácido tartárico, e uma não conseguia desviar essa luz polarizada, que era o ácido racêmico. E aí, peraí, duas substâncias idênticas, mas que o comportamento da luz polarizada sobre elas é diferente. Então, na verdade, essas substâncias não são idênticas, elas são substâncias diferentes. Entenderam? Então, ó, parece muito uma substância com a outra, mas elas têm comportamento diferente quando você passa a luz polarizada sobre ela. Entendeu?
E essa luz polarizada nós vamos explicar melhor para você agora com o tio Papas. E aí, meu povo, beleza? Olha só, o tio Soneca falou sobre a questão da luz polarizada, né? Agora a gente precisa entender o que é uma luz polarizada. Porque às vezes até quando a gente vai comprar um óculos de sol ou então algum tipo de lente, a gente vê se a lente é polarizada, né? Isso agrega um certo valor. Agora a gente pode até pensar em entender o porquê disso. O tio Soneca falou do Etienne Louis Malus, né, da luz polarizada, da constante de Avogadro determinada por Jean-Baptiste, né, que não foi o Avogadro, e da pasteurização. Louis Pasteur era conhecido, né, bastante daquela época por causa das suas proposições. Ele era aluno do Biot e o maior trabalho dele foi a pasteurização do leite, né? Ele conseguiu fazer alguns trabalhos bem importantes. Na isomeria óptica, foi justamente o ácido tartárico e o ácido racêmico que ele propôs. Agora, nesse plano de luz polarizada desviada, é que ele conseguiu chegar nessas conclusões. Agora a gente precisa entender o que é uma luz polarizada e o que é uma luz natural, tá bom? Lá na sua casa, você tem uma luz natural e essa luz natural, ela tem um eixo elétrico e um eixo magnético. Esse eixo elétrico e o eixo magnético, por isso que a gente fala que é uma onda eletromagnética. Então toda luz, ela é uma luz, ela tem ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque tem dois eixos, o eixo elétrico e o eixo magnético. A luz natural, ela vai para todas as direções, porque é uma luz tranquila, lá, natural, que vai para todas as direções, tem todos os meios de propagação, todos os âmbitos possíveis, em todo o raio. Agora é o seguinte, por que está rotacionando? Porque o seu plano de visualização, ele não é plano, é como se ele estivesse saindo, né, um eixo elétrico e um eixo magnético, só que ao mesmo tempo ele está rodando. Então você fixa o seu ponto de visualização aqui, então se você vê um eixo elétrico e um eixo magnético rodando, é como se fosse uma hélice de ventilador. Aquelas três hélices lá, você consegue ver as três, mas quando está rodando, você não consegue determinar as três hélices. E é mais ou menos dessa forma. Os dois eixos estão rotacionando e você vê a luz se propagando em todas as direções possíveis. Agora, a luz polarizada, ela é uma luz fixa, é uma luz fixada. O eixo elétrico e o eixo magnético, ele não rotaciona. Em vez de estar assim, ó, rotacionando, ele está indo apenas reto até você. E aí você está enxergando isso. Agora, na química orgânica, o modo de representação da luz polarizada é apenas um traço, é apenas um eixo. Mas esse eixo representa essa luz polarizada, o eixo elétrico e o eixo magnético. Ok? Agora o seguinte, para a gente fazer esses testes, para saber se a substância ela desvia o plano da luz polarizada ou não, esse tipo de coisa, normalmente é feito em laboratório, com condições próprias, especializadas, e a gente chama isso de polarímetro. É um aparelho que vai estar jogando na tela aí agora essa imagem do que é um polarímetro, e eu vou te explicar como que é um esboço, assim, mais ou menos, para você entender como funciona. Saca só. Nós temos uma luz incandescente, normalmente feita de sódio, tá? Uma luz que vai jogar essa luz natural num polarizador. Esse polarizador, ele vai pegar essa luz que estava aqui, natural, e vai transformar ela em luz polarizada. Essa luz polarizada ela vai passar dentro de uma amostra. Essa amostra está aqui, né? Tal, tudo mais. E aí a gente vai identificar se essa luz sofreu desvio. Se essa luz sofreu desvio, ela vai chegar até o seu olho, ela desviada ou não. Se ela sofreu desvio, nós temos aqui então compostos isômeros opticamente ativos. É o que a gente fala de SOA, né? Substâncias opticamente ativas. Se for o SOI, é as substâncias opticamente inativas. A gente vai chegar na matéria, na próxima aula, para você entender a diferença de uma substância opticamente ativa e uma inativa. Porque pode ter substâncias que desviam a luz, mas aqui dentro mesmo elas se corrigem e tudo mais, vai chegar numa parada bem legal para você. Mas quando sofre desvio, nós temos então isômeros ópticos. Esses isômeros ópticos é o que denomina a nossa isomeria óptica, ok?
a gente vai aprofundar nessa matéria, porque essa matéria ela não é vista somente em uma aula, ela vai ser vista em algumas aulas para a gente aprofundar e para a gente chegar no nosso objetivo, que é compreender totalmente essa disciplina. Ok? Então a gente vai parar por aqui nessa aula e na próxima aula a gente vai chegar com tudo para vocês, com mais algumas coisinhas. Beleza? É nóis! Chega aí, sono! Então, galerinha, essa foi a nossa aula, a primeira aula sobre isomeria óptica. Fique atento às nossas próximas aulas, que será de suma importância para você conseguir entender esse conteúdo, que parece complexo, mas não é tão assim não, tá? Então beleza, é nóis. Aquele abraço. Falou!